mas Deus continua no mesmo lugar. E Ele cuida de você. E Ele cuida da sua igreja. E é por isso que a igreja continua avançando, a despeito de toda a perseguição que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos. Deus não está alheio ao seu sofrimento particular. Deus sabe o que se passa no seu coração. Deus sabe as dores da sua alma. Confie nele. Confie no cuidado dele, independente das circunstâncias. Porque ainda que Ele cuide do seu povo, quando nós pensamos assim, Deus cuida do seu povo, nós pensamos o quê? Ele livrou Pedro da prisão, mas nós esquecemos que Tiago foi passado ao fio da espada. É o mesmo Deus, e é o mesmo cuidado. Ele não deixou de cuidar da igreja porque Tiago passou ao fio da espada, mas quando nós pensamos em cuidado, nós pensamos em cuidado à nossa maneira, certo? Ele vai livrar Pedro da prisão, Ele vai me livrar da minha tribulação. Talvez não. Talvez a tribulação seja o cuidado de Deus para com a sua vida, para fazer com que você seja mais parecido com Jesus Cristo. É isso que você entende quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo não tinha em mente coisas boas somente aos nossos olhos, mas boas aos olhos de Deus, de fazer do seu povo semelhança do seu Filho, pois essa foi a razão da nossa eleição. Então talvez o cuidado de Deus para com sua vida seja exatamente a tribulação que você enfrenta, e você deva olhar para tudo isso como Tiago ordena. Meus irmãos, tende por motivo de muita alegria o passardes por várias provações, porque elas têm por fim nos tornar maduros, e isso é cuidado. Não encare cuidado de Deus como Deus fazendo tudo o que você acha que deve ser feito. Encare como o Salmo 23 e a visão que você tem ali de Davi a respeito do pastor. O pastor é meu, certo? Quem é esse pastor que é meu? O Senhor. E se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque Ele vai me levar para as águas de descanso. E ainda que eu ande no vale da sombra da morte, nada vai me ocorrer. Pensa numa discrepância: águas de descanso, vale da sombra da morte. Mudou totalmente o cenário. O pastor é o mesmo. O pastor é o mesmo. O pastor que leva para tomar água é o pastor que conduz no vale da sombra da morte. Nós precisamos temer. Nós precisamos confiar no Deus que sustenta a sua igreja, o seu povo, no Deus que governa a nossa vida. E é por isso que nós precisamos clamar, orar a Ele, porque Ele ouve as nossas orações, e Ele sempre as atenderá segundo a sua boa vontade. Como eu disse, no caso de Pedro foi livre, mas no caso de Tiago, a vontade de Deus foi que ele fosse martirizado. Você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, você não precisa saber. Você precisa saber quem é o Deus a quem você serve. Ele continua no controle de todas as coisas. E Hebreus nos dá uma notícia maravilhosa a respeito do nosso cuidador. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Você tem a Cristo, Ele é o seu sumo sacerdote. Fique firme na sua fé, conserve firme a sua confissão. Sabe por quê? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele sabe o que nós passamos, porque Ele sofreu tal qual nós sofremos. Ele foi provado tal qual fomos provados, sem pecado. Então, diante dessa realidade, diz aí o escritor de Hebreus,
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. Quando? Em ocasião oportuna. Mas quem decide a ocasião oportuna é o Senhor. Então confie que Ele está cuidando de você, e que em ocasião oportuna Ele será gracioso e misericordioso. Busque a Jesus Cristo em meio às suas aflições, conte com o seu cuidado.